Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração. Rasgai o coração e não as vestes. Agora, nós estamos no tempo favorável, estamos no dia da salvação. Já temos a salvação em nossas mãos. Deus já veio até nós na plenitude dos tempos e em nossa história, e nós podemos reafirmar em nossa vida aquilo que ouvimos nesta palavra. Agora é hora de voltar para o Senhor, mas voltar para o Senhor com sinceridade, de coração. Não basta fazermos algo aparente em nossa vida, como o profeta Joel mesmo diz, rasgar as vestes. Precisamos sim rasgar, antes de tudo, o nosso coração. Rasgar o coração aqui significa tirar tudo aquilo que é aparência cristã em nossa vida. Tirar tudo aquilo que é enganador em nossa vida. Pois o grande perigo do cristão é fazer as coisas para que os outros vejam, para que os outros nos elogiem. É uma grande coragem de todos nós iniciarmos este tempo quaresmal rasgando não mais as vestes, não mostrando algo aparente, mas sermos verdadeiros, autênticos na nossa vida, na nossa penitência, rasgando o coração. E como nós ouvimos no Salmo, que o Senhor, a partir desta abertura do nosso coração, desse rasgar o nosso coração, que o Senhor crie em nós um coração que seja puro e dê a nós um espírito decidido. Precisamos ter um espírito decidido para vivermos de uma forma nova, de uma forma eficaz, esse tempo quaresmal. Pois se nós não tivermos um coração e um espírito decidido, a partir da transformação que Deus quer fazer em nós, nós simplesmente passaremos pela quaresma, mas não deixaremos com que ela realmente nos atinja, nos transforme por dentro, a partir do coração. Peçamos isso, meus irmãos, um espírito decidido, para que nenhuma ideologia, nada neste mundo possa nos tirar do nosso espírito decidido para com as coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus e nada mais. Agora é o tempo favorável, é o tempo da salvação, é o tempo, como diz o Papa Francisco, de termos uma relação sincera com o Pai. Pois afinal, meus irmãos, a quaresma, ela nos motiva, ela nos impulsiona a buscarmos a salvação aonde realmente ela se encontra. Quantas vezes nós, na nossa ilusão de acharmos que somos eternos neste mundo, que somos imortais, buscamos a salvação em coisas. Por vezes buscamos a salvação em elogios, em homenagens, em aplausos. E o Senhor hoje, no Evangelho, nos diz claramente que a nossa salvação não é mérito nosso. Por isso não esperemos títulos, homenagens e aplausos nesse mundo
em vista da nossa salvação eterna, mas busquemos com sinceridade nos relacionarmos nesse tempo quaresmal com o Pai, com esse coração rasgado diante do Pai, com esse coração decidido a fazer a vontade do Pai. Jesus nos ensina isso no Evangelho, quando Ele diz que nós precisamos fazer a prática da esmola, a prática da oração e a prática do jejum, mas não de uma forma aparente, não em busca desses aplausos, desses elogios externos. Jesus é muito claro ao dizer que se nós queremos e esperamos alguma coisa em troca nesse mundo, esta já será a nossa recompensa. Não precisaremos de mais nada, pois a nossa recompensa, frágil, estéril, fajuta, nós já a temos em nossas mãos. Isso é muito fácil de conseguir. Arrancar um elogio de alguém, quando nós fazemos algo bonito, quando nós aparentamos algo bonito. Mas nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho hoje, Ele nos diz que a nossa conversão deve partir do coração. Por isso, quando você praticar a esmola, quando você fizer algum ato de caridade, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Você não precisa ficar tocando trombetas para que todos vejam a tua ação, a tua bondade, o teu exemplo, porque a nossa recompensa não pode ser fajuta, não pode ser buscada nas coisas, mas se nós viemos a este mundo e seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo, que seguiu até o fim, até as últimas consequências, a vontade do Pai para a sua vida, devemos também seguir nesse mesmo rumo. O Pai que vê a tua esmola feita no oculto, no escondimento, te dará recompensa. Resumindo, meus irmãos, só Deus precisa saber da nossa bondade. Só Deus precisa saber dessa esmola que nós damos. Ninguém mais precisa saber. E se nós achamos que isto talvez foge daquilo que Jesus também disse de darmos o testemunho, muito pelo contrário. Porque o testemunho que nós damos não é para chamar a atenção para o nosso testemunho, para nós, mas é para levar, a partir do nosso testemunho, os nossos irmãos e irmãs para Deus. O centro não pode ser nós, o nosso ato de bondade, mas deve ser um canal, deve ser um meio em vista do fim, que é Deus. É para lá que nós devemos apontar para os nossos irmãos a partir do nosso testemunho. Por isso que Jesus diz: não espere recompensas mundanas, mas espere a recompensa no céu. E o Senhor também diz: a oração, a nossa oração não precisa ser vista por outros. Por mais que nós viemos aqui na igreja, celebremos unidos em comunidade esta liturgia, eu não vim aqui para que o outro veja que eu vim na missa, que eu estou celebrando, mas eu vim aqui para mostrar para Deus o quanto eu o amo, o quanto eu quero servir, com esse coração rasgado, com esse coração totalmente aberto, verdadeiro, autêntico, sem fingimento, sem aparências. Eu vim aqui para agradar a Deus. Jesus diz no Evangelho:
quando orardes, não façais como os hipócritas, que ficam de pé nas praças, sinagogas, para que os outros vejam. Não. Vai no teu quarto, reza no escondido, reza no oculto. Isso é conversão verdadeira. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, não pense você que você consegue enganar a Deus. Nós conseguimos muito bem enganar as pessoas com as aparências, mostrar um jeito de ser para as pessoas, um jeito bondoso, bonito, para que os outros nos vejam. Mas Deus, Ele vê tudo. Ele vê a nossa oração aqui, mas Ele também nos vê lá no nosso quarto, no escondido. É lá que Ele vai ver para nos dar a recompensa. Ele quer autenticidade, não quer fingimento não. Isso não é com Deus não. Deus aceita um coração rasgado, um coração decidido a fazer a sua vontade. Não uma casca, uma aparência por fora, simplesmente rasgar as vestes. A oração nos aproxima de Deus, nos dá o recolhimento e nos possibilita termos a nossa fonte neste tempo quaresmal. Rezarmos a partir da palavra, da liturgia diária, das leituras do Evangelho, da palavra que nós temos, que a própria igreja nos oferece, é fazermos um verdadeiro retiro quaresmal, nos recolhermos mais. E por fim, o jejum que nos ajuda a tomarmos consciência de nós mesmos, das nossas limitações, nos ajuda a nos dominar dos nossos impulsos errados, nos ajuda a nos dominar dos nossos pecados, dos nossos vícios, porque o jejum, meus irmãos, nos faz perceber quem realmente nós somos. Não somos nada. Se ficamos um pouco sem comer, já passamos mal. Se ficamos sem beber alguma bebida, passamos mal. Somos frágeis, somos fracos. E precisamos buscar a força em Deus, a força naquele que realmente nos dá a fortaleza. Por isso, meus irmãos, sempre nos voltemos para essas práticas. Jesus nos dá um grande testemunho na sua própria vida, de quem praticou a esmola, praticou a caridade, não só entregando coisas para os outros, mas entregando-se a si mesmo na cruz para nos dar a vida. Jesus é o exemplo para nós de quem praticou a verdadeira oração, a experiência com o Pai, a intimidade com o Pai, em muitos dos seus momentos ao longo de sua vida, nas grandes decisões que ele teve ao longo deste mundo, dessa sua trajetória neste mundo, ele sempre esteve em contato com o Pai. E Jesus também é o testemunho para nós daquele que viveu um jejum verdadeiro, um jejum não só de alimento, mas também um jejum de dominar os impulsos humanos, de dominar-se a si mesmo, de dominar até mesmo o demônio no deserto quando tentou. Ele não se deixou vencer, porque ele viveu o verdadeiro jejum, a verdadeira mortificação, para cumprir plenamente a vontade do Pai. A esmola nos ajuda a nos relacionarmos com os outros, a termos bons relacionamentos, a olhar para os outros. A oração nos ajuda a nos relacionarmos com Deus, a olharmos para o alto.
E o jejum nos ajuda a nos relacionarmos conosco mesmos, a termos um coração livre, liberto dos vícios, da vaidade, do orgulho, das más inclinações. O jejum nos ajuda a olhar para dentro de nós, para aquilo que não nos ajuda, que só nos atrapalha no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos. Deus, Ele só está esperando uma atitude de você. Ele está de braços abertos para essa experiência sua de reconciliação com Ele. Se você se sente nesta grande necessidade, de fato todos nós devemos nos sentir necessitados da reconciliação, vamos buscar, meus irmãos, viver um itinerário de conversão, um itinerário de salvação. Vamos fazer um retiro quaresmal nas nossas casas, aonde nós vivemos, no nosso trabalho, buscar nos silenciar um pouco, buscar termos uma vida mais oculta, mais diante de Deus do que diante dos outros, para que Ele veja as nossas boas obras, e assim nós recebamos a recompensa dEle, somente dEle, e de mais ninguém. Façamos essa experiência do escondimento nessa quaresma, do recolhimento, do silêncio. Façamos essa experiência de agir na nossa privacidade. Hoje em dia isso foi tão abandonado pelos cristãos, infelizmente. Tudo que nós fazemos, qualquer ato bonito, nós já postamos nas redes sociais. Já precisamos dizer para os outros: olha, eu fiz isso. Já recebeu a recompensa limitada. Vamos mostrar mais para Deus o que nós fazemos, o que nós realmente somos, porque a Deus ninguém engana, a Deus ninguém pode enganar. As cinzas que nós receberemos nesse momento nos ajuda a nos colocar no nosso lugar, a termos um coração humilde, contrito, sincero, verdadeiro. As cinzas nos ensinam que nós somos mortais, que nós somos frágeis, que nós somos pó, e que tudo na nossa vida depende de Deus. Tudo na nossa vida depende de Deus.